Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um episódio, depois do episódio especial da Semana das Mulheres, que vocês me viram aí na sexta, né? Já estão me vendo com uma frequência um pouco maior. Hoje a gente já traz um assunto um pouquinho mais delicado, mas que eu tenho certeza que muitas vezes você se questiona ou já ouviu alguém falando e questionando: por que uma seguradora me ligou se eu não tinha seguro, se eu causei a batida e eu não era culpado? São tantos os casos que a gente vê no decorrer da nossa vida de corretor de seguros e de consumidor de seguros, que nada mais justo do que trazer especialistas que possam falar para vocês como isso acontece. E hoje aqui no podcast O Corretor, nós vamos estar recebendo a Daniele e o Daniel, ambos de um escritório de Curitiba, conceituado, com mais de 30 anos aí, que a gente já falou até nos bastidores, que já passaram pelo processo de sucessão, como a Bom Retiro também passou. Então agora eu vou convidar a nossa convidada a se apresentar, né? É quase uma repetição. Dani, seja muito bem-vinda ao podcast O Corretor. Obrigada, Léo. Obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Meu nome é Daniele Bruning. Eu sou coordenadora e gestora da carteira de seguros do escritório. E fazemos aí faço a gestão de toda a parte das ações a favor da seguradora, né, o ressarcimento, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, e do contencioso, que são as ações contra as seguradoras, aí discutindo vários tipos de contrato de seguro: auto, vida, residência empresarial, fiança, rural, equipamentos, enfim, uma gama grande aí de apólices e contratos que a gente discute. Muito legal isso, né? E a gente fala, eu acho que a gente vai fazer mais programas já, com o tanto de produto que eles atuam, não vai ter jeito, pessoal. Vocês vão ver eles aqui mais vezes com a gente. Também estou recebendo o Daniel aqui, que foi quem fez essa ponte entre nós, né, Daniel? Seja muito bem-vindo ao podcast O Corretor. É verdade, obrigado, Léo, obrigado a todos aí. E é um prazer muito grande nós estarmos aqui representando a Bruning. Eu trabalho com a comunicação e o marketing do nosso escritório e estamos aqui à disposição para responder quaisquer perguntas. É isso aí, pessoal. E como o assunto é mais denso, como eu sempre falo para vocês, se as dúvidas surgirem, deixa aqui nos comentários do vídeo do YouTube, que se eu não souber responder, eu vou repassar para os especialistas, para que a gente possa esclarecer e cada vez mais construir um mercado de seguros mais desenvolvido e mais fácil, tirando o segurez, que nem eu costumo falar com vocês. E hoje, como a Dani já deu ali aquela brecha do que a gente vai falar de ressarcimento. E eu acho que essa é uma prática que começou a acontecer com maior frequência até nos últimos anos. Você tem um seguro, alguém bateu em você, e aí ocorre aquela situação, a pessoa foi lá e pagou a franquia, mas de repente determinada seguradora ligou para essa pessoa que causou o acidente, o dano, né? E aí a pessoa fica assim: mas por que tem um escritório de advocacia me ligando? Acho que já bate o desespero em qualquer um quando o telefone toca, né? Quando não é ligação de telemarketing, se toca uma ligação de escritório de advocacia, a pessoa se preocupa, né, Dani? Mas vamos falar, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças e não é golpe. É verdade. Né? Essa é uma dúvida que acontece, uma preocupação que as pessoas têm bastante, né? O que acontece? O causador de um acidente, ele responde por todo o prejuízo, né? E a seguradora vai cobrar desse causador aquilo que ela teve de prejuízo ao consertar o veículo do segurado ou indenizar a perda total do veículo do segurado, né? Isso é aquilo que a gente chama do exercício da subrogação. Tecnicamente falando, a gente não vai pegar o lado técnico aqui, né? Não, mas vai explica o que se explicar, né? O que é subrogação, eu aprendo um pouco também, né? Porque o que é? Você é meu cliente, né? Eu seguradora, você é meu cliente. Eu trago para mim o risco do teu carro, o risco de acontecer algum prejuízo no teu carro. Então, se eu sofrer um acidente de trânsito, você vai pagar a franquia, esse é o teu prejuízo. O meu prejuízo, seguradora, não. É todo o conserto do carro, né? Então, como você transferiu para mim esse risco, você transferiu para mim o direito de cobrar o reembolso desse prejuízo. Essa que é a subrogação. Tá, entendi. Então, ó, pessoal, fica atento. Vou dizer agora visão de corretor. Não é porque uma pessoa causou uma colisão no seu veículo, um dano, que o fato dela pagar a franquia para você vai tirar o
direito da seguradora, digamos assim, ir fazer a cobrança, porque isso, na verdade, ela está fazendo num acordo entre as outras partes, né, Dani? Não envolve a seguradora, né? E muitas pessoas que são acionadas pensam, nossa, mas eu já paguei para tal seguradora. Eu não tenho mais que me preocupar. Na verdade, é o seguinte, né? A gente tem que pensar assim, quanto custa o conserto do meu carro? Então eu sofri um acidente, ficou em R$10.000. R$2.000 é a franquia. Quem paga esses outros 8.000? É a seguradora. Então, essa é a diferença. Esses R$8.000 que a seguradora tem o direito de cobrar do causador do acidente. Entendi. Né? E vocês, como escritório lá, vocês viram um aumento de demanda das seguradoras em fazer essa cobrança? Ou esse foi um movimento que sempre existiu? Porque vocês contaram que vocês têm uma especialização nessa área também, né? Então, lá, na verdade, assim, o nosso escritório tem 30 anos de atuação. Nós começamos com ressarcimento. Então, lá atrás, em 94... a gente recebia os malotes, processo físico, com todos os sinistros, né? Eu sei que eu vi no outro podcast que você não gosta da palavra sinistro, que você usa a expressão evento, né? Exatamente. Porque é uma forma de tornar mais popular. Isso, né? De desmistificar o que é sinistro, né? Então, aconteceu ali o acidente. Então, lá em 94, a gente começou fazendo isso. Conforme foi passando, aí a gente começou a atender as ações contra as seguradoras, nesses outros tipos de contrato que eu te falei, né? Mas o ressarcimento é uma coisa que acontece já há muito tempo, porque é uma forma das seguradoras diminuírem o prejuízo. Então, como que é feito o cálculo do seguro, né? A questão do mutualismo, o prêmio, o fundo, e o ressarcimento também é uma forma de diminuir o prejuízo e buscar, de fato, a responsabilização do causador do dano, né? E eu acho que, assim, quando a gente fala nesses assuntos, a gente tem que trazer para a nossa sociedade esse tipo de informação. Para ela entender, por exemplo, que existem diversas modalidades de contratação de seguro no país, né? Obviamente, o seguro auto ele é o seguro mais explorado no país, ele é o mais difundido, então a população se preocupa, o brasileiro tem esse apego com o carro, né? E quando ele descobre que o seguro de residência custa às vezes 1/3, ele tem um patrimônio muito mais coberto, e o seguro de vida, idem, né? E que tem funções fundamentais e importantes, às vezes até maior que a do carro, né? A gente começa a notar algumas coisas. O desconhecimento, né? O desconhecimento em saber que se você tiver um seguro, não é que você está... digamos, de certa forma, livre de qualquer responsabilidade. Poxa, eu acredito que no outro lado ali, quando você fala, muitas pessoas cheguem para vocês e questionem, mas por que eu só tinha 100 mil de cobertura contra danos materiais? Né? E aí eu falo, existe o seguro da responsabilidade civil do corretor caso eu contrate um seguro errado. Caso eu erre, eu tenho esse seguro e que nem eu falo para minha esposa que é minha sócia, quanto mais der para aumentar, mais você aumenta. Nunca aconteceu, eu pago todo ano e pago com gosto. Por quê? Porque a gente tem que estar primeiramente preparado para tudo. E aí, nos bastidores a gente estava falando aqui um negócio e é muito legal a gente falar e abordar acho que esse tema. Você falou dos danos morais. Quantidade de gente que chega para mim e fala assim, não quer dizer que eu posso xingar alguém no trânsito que eu vou ter indenização? E eu sempre falo, gente, não tem nada a ver. Existe o dano moral, né? O dano moral, eu explico e complementa aí, por favor, tá, Dani? É assim, você está dirigindo seu carro lá, você teve um mal súbito. Só que nem meio de ser mal súbito, você acertou uma pessoa que estava na calçada, por exemplo, e essa pessoa, ela tinha um trabalho, ela tinha... uma conta para pagar, né, Dani? Sim. E aí entra o famigerado e conhecido dano moral. O RCF, né, que tem as 3 coberturas, dano material, dano corporal e dano moral, né? E é interessante você falar porque o seguro de automóvel ele é 2 em 1, né? Eu tenho só o seguro do casco, né, que é o que está coberto, que cobre o meu veículo e eventualmente um APP ali que você contrata, né? Para os passageiros que estão com você, e você tem o RCF, que é o seguro para o terceiro, né? Que aí você tem o dano material, que vai cobrir quando o segurado é responsável, né? Quando o segurado é o causador do acidente. Vai cobrir as despesas materiais, de fato, o conserto do outro carro, despesa com deslocamento, notebook, capacete, enfim... essas bens coisas, materiais. Bens materiais. Você tem a cobertura de dano corporal, que são os danos decorrentes de alguma lesão física, uma invalidez, uma
redução de capacidade laborativa, a perda de um membro, o período que você ficou hospitalizado, né, as despesas médicas de recuperação, de cirurgia, e o dano moral, que é pela situação que a pessoa vivenciou, né? E tem o dano estético também, que a cicatriz que aquele acidente deixou, algum encurtamento de membro, alguma outra situação. Então, o RCF ele é um seguro bem importante. E quando você contrata a cobertura, você tem que pensar, né? Quanto vale a vida de outra pessoa? Se você for no dano corporal, no dano moral, né? Quanto vale o carro das outras pessoas? Se você contrata uma cobertura de 50, 100 mil reais, hoje em dia você não consegue fazer muita coisa, né? E é interessante, né, Dani e Léo? É interessante o quanto a gente ainda é muito alheio a esse tipo de assunto. Parece que o seguro é alguma coisa tão distante da gente e talvez esse programa também tenha essa finalidade de popularizar a questão do seguro, de chegar às classes, digamos, menos favorecidas, né, para que elas também tenham seguro. Nós conversávamos aqui, o seguro de vida custar baratinho, e essa questão, e essa história do seguro de um modo geral, de vida, de carro, enfim, isso precisa ser mais debatido na sociedade com um detalhe: a gente precisa traduzir os termos, que tem muito de juridiquês, de segurez. Segurança. E a gente precisa traduzir isso. E podcast como o teu estão de parabéns nesse sentido. Eu acho que é fundamental a gente trazer isso, porque a gente vai enfrentar num período aí, eu julgo curto, de 5, 10 anos, algumas mudanças. A principal mudança que hoje já vem impactando é o DPVAT. Eu acho que está assustando todo mundo. É um ponto que até algum tempo atrás, quando a gente falava do APP, ele era meio que deixado até de lado por muitos corretores. Eu costumava dizer assim, tem a cobertura do APP, tem corretor que gosta de encher linguiça. Ele pegava lá e colocava uma verba de 50 mil de APP. A pessoa olhava assim, nossa, 50 mil para acidentes pessoais passageiro. E aí a delimitação jurídica vinha o quê? Um DPVAT de 15 mil reais para a morte, para o passageiro. E aí a gente falava assim, não, mas cara, você vai ter uma ação. A pessoa que estava dentro do seu carro. Dificilmente se carrega alguém dentro do seu carro, se não for um motorista de aplicativo, que alguém vai te processar. Você vai, normalmente você está no carro de um amigo, de um familiar, situação assim. Que o limite máximo é 15 mil. Então não era difundido muito a venda do APP nesse sentido. E agora, com a iminência do DPVAT aí, que não se estabeleceu o que vai acontecer, quem vai cuidar, já não tem mais verba, que nem eu trouxe no episódio do Altevir. O governo informa que até novembro tinha capacidade de pagar, e não sei dizer como está essa situação. Acho que morreu o assunto, passou o carnaval, eles não começaram a discutir ainda. E a gente traz o quê? O seguro também por CPF. Essa é uma modalidade que está sendo bem estudada e eu acho que vai ser bem interessante. Daí a pessoa, independente do carro, não sei se vocês já ouviram falar, Sim. Independente do carro que você estiver dirigindo, você vai ter um seguro. Você está lá dirigindo o carro do teu amigo, o teu amigo não precisa informar. Até porque o mercado de seguros ele já amadureceu, ele já começou a entender. Está mais dinâmico, né? Os perfis eram 14, 15 perguntas, hoje são 4, 5, né? E aí, Dani, você estava falando de um negócio que eu fiquei pensando, o Daniel também trouxe um assunto interessante em a gente falar do seguro, de linguagem popular. Essa cobrança, esse ressarcimento, cobrança e ressarcimento são termos que a gente pode utilizar, né? Pode. Ela ocorre inicialmente judicialmente ou extrajudicialmente? Quando vocês ligam para vamos falar lá, ligou e vocês estão tentando advogar em favor da seguradora. Ela já está indo para uma via judicial? Não. Como que funciona isso? Não, tudo na esfera extrajudicial, né? Ressarcimento administrativo. A gente até fala, Léo, que a gente não faz uma cobrança. Porque eu ligo para você, eu não posso cobrar uma coisa que você nem sabe que deve. Uhum. E a gente tem que buscar uma resolução de conflito. Então, eu estou tentando quando a gente liga para um terceiro, a gente usa o termo terceiro para o causador do acidente, né? A gente está tentando mostrar, olha, recebemos aqui, houve esse acidente de trânsito, a seguradora indenizou o segurado e agora está busca reaver esse prejuízo. O que você acha de a gente negociar para evitar uma discussão futura? Então, procedimentalmente falando, as seguradoras mandam para os prestadores, tentam ressarcir
parte dessa carteira internamente, né? Mas via de regra mandam para os prestadores, para os escritórios, e eles têm 90 dias para trabalhar e tentar um acordo com o causador do acidente. Nessa esfera, nessa fase da negociação, que é a administrativa, você tem muitas vantagens, porque não tem a incidência de juros e correção monetária, não tem incidência de custos processuais, não tem honorários advocatícios, é exatamente o valor que a seguradora despendeu ali para consertar o veículo ou indenizar a perda total. Então, é 10 mil reais? É 10 mil reais que a gente vai negociar, não é 10 mil reais contando juros e correção desde a data do A acidente. seguradora já está pagando para vocês também dentro desses 10 mil, vamos dizer assim. Sim, já é um sim. acordo de volume, de negócios, Sim, né? os Vocês não- prestadores recebem por aquilo que ressarcem, né? Tá, então, perfeito. não é, então é 10 mil mais 10% de honorários. Isso não, nessa esfera administrativa, não. Na então, judicial já... Na judicial, já- aí... O céu é o limite. Aí você tem juros, correção monetária, custos processuais, honorários de sucumbência, daí o combo vai ficando mais pesado. Eu acho o céu que... e o tempo também, né? Porque É. a ação judicial pode ser, a princípio, para o réu muito benéfico, vou empurrando com a barriga, que a gente chama, né? Só que a hora que estoura isso lá na frente, vem um catatal de dinheiro para pagar. Eu acho que só não vai ganhar do juro do cartão de crédito. Não, aí é difícil competir, né? É difícil, é desonesto, é desonesto. Mas é juros de 1% ao mês. Então, é um volume aí de... É algo a se pensar se vale a pena. Porque também imagino que quando vocês fazem essa cobrança extra, essa busca de ressarcimento, não vou falar cobrança, extrajudicial, não é um negócio que a pessoa vai ter que pagar à vista. Ela vai ter formas de negociar com vocês, Sim, né? sim. Talvez, às vezes, até um desconto, se ela quiser pagar à vista, né? Tem possibilidade de desconto, tem possibilidade de parcelamento. Nessa esfera administrativa, as seguradoras são bem maleáveis, bem abertas à Porque elas negociação. sabem que elas há um perderam. interesse, Né? Ela tá perdido. Sim, se ela recuperar, o ela tá objeto no lucro. do contrato de seguro é esse, né? Então, ela está assumindo esse risco dessa perda. E aí vai tentar diminuir, mas tem a possibilidade de parcelar. Tem seguradoras trabalhando hoje com acordos em cartão de crédito. Então, você parcela no cartão, então Tá ali. tá ali. Não, e sabe o que eu acho? O pessoal que deve estar assistindo esse programa deve estar se perguntando, mas Léo, você está levando os caras para falar que o seguro cobra das outras pessoas, né? Busca um ressarcimento. Sim, pessoal. Sabe por quê? Porque eu vou falar para vocês. Se todo mundo buscasse ter um seguro, eles não vão gostar do que eu vou falar agora. Ia diminuir muito o serviço deles. Tá? Não ia diminuir, ia mudar, porque daí você já ia estar mais regulamentado. A conscientização, pessoal, passa no quê? No você pensar que você sempre tem que ter, pelo menos a preocupação com o bem da outra pessoa, com a vida da outra pessoa, com o carro da outra pessoa, com a casa da outra pessoa. Existem as modalidades, como eu falei ali no começo. Né? E é uma pauta que eu já falei e vou repetir. Pessoal, vamos conversar aí a respeito da importância do seguro obrigatório, pelo menos contra terceiros, quando a gente fala causa de auto. Porque, seguro nunca é demais, né? Eu tenho seguro até pro meu óculos. Eu saí, fui comprar um óculos Chili Beans, me patrocina, hein? Tô esperando. Fiz meu seguro de óculos lá dentro da loja. Paguei R$29 num óculos de 399 que eu comprei contra roubo. Eu olhei pro cara e falei, tá ótimo, 30 pila, cobre a quebra da lente e o roubo. Eu falei, show de pô, bola. faz. Então, eu sou um cara que eu falo assim, se eu não tivesse consumindo produto, não deveria ser corretor de seguros, né? Então, assim, eu sou um cara que se tem um produto novo ali que tem uma demanda, eu consumo. E aí eu trago essa situação. Porque você falou de uma parte, né, Dani? Mas tem daí a outra parte que é um pouco mais tensa, mas que acontece e aí vai de caso para caso, que é o cliente ter que entrar contra a seguradora também, né? Existem as duas fases, né? E aí são assuntos muito pontuais, que eu acho que a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre isso, mas assim, não existe regra, cada caso é um caso, seguradora não está no mercado para falar que ela não vai pagar, isso daí eu deixo claro, 13 anos de profissão, eu não conheço uma seguradora que ela não deixou de pagar sem um motivo válido. E aí você fala, mas eu conheço o Maurício lá do bairro, que ele estava bêbado, bateu e recebeu.
Aí uma advogada aqui com a gente, ela vai explicar isso, porque são determinações daí da esfera jurídica, né, Dani? Sim, sim. É que o contrato de seguro, como qualquer outro contrato, prevê deveres e obrigações para ambas as partes, né? Sim. Então, se eu quero exigir da seguradora que me dê a cobertura, que cuide do meu patrimônio, né, que garanta o meu patrimônio, eu, segurado, também tenho ali algumas obrigações. Do tipo de preencher corretamente o questionário, né, para a formulação do perfil. Até você falou agora há pouco, a gente estava conversando sobre motorista do Uber, né? Então, de aplicativo, né? Não, pode falar Uber, eles vão me patrocinar também, estou precisando dos vouchers. O motorista de aplicativo que tem que informar que ele está transportando passageiro, que essa é a atividade dele, né? Eu não posso ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo o carro e achar que vai ficar tudo bem, que o seguro está aí para isso. Então, algumas dessas discussões judiciais que a gente recebe é por conta desse não, como é que eu posso dizer assim? Padronização? De trazer não respeitar a regra do informação, jogo não que tá respeitar a colocado regra ali. do jogo. Porque as regras são claras, E entendeu? deixa eu te fazer uma pergunta agora com curiosidade mesmo. Existe já um parecer, digamos, por exemplo, a questão do dirigir alcoolizado? Se a pessoa bateu, tá lá, fez o bafômetro, existe já uma delimitação, digamos, nessa esfera de seguro? Bateu, é negativa. É negativa. É negativa. Hoje a delimitação da justiça é essa. Digamos assim, inicialmente, não que ela não possa, digamos assim, num caso até sofrer uma reversão, alguma coisa assim, né? Sim, não, é negativa. Tem a negativa. A seguradora vai negar. A seguradora não vai pagar. Não vai pagar. Não. Porque eu vejo assim, né, um exemplo que a gente sempre cita muito relacionado a perfil. Estou numa festa, eu estou com 32 anos. Aí eu tenho meu primo lá de 19. Aí eu fui lá na festa, tomei um uísque, tomei uma cervejinha e eu começo a passar mal. Preciso ir para o hospital. E estou de carro. Já estou errado de estar de carro, mas eu cheguei sem beber. E daí eu entrego a minha chave para esse meu parente. Primeiro que para a questão dele ser parente, se for o primo que nem eu citei, não residente, pode pegar o carro. Mas eu entreguei para minha mulher, que não ingeriu, que é uma residente e não estava contratado. A seguradora, se ela bater, vai pagar. Porque ela vai entender que eu não expus o bem ao risco. Eu estava alcoolizado, eu não dirigi. Né? E isso gera muita dúvida na cabeça das pessoas. E também né? não é o usual, né? Uma coisa é você falar, não, a sua esposa que está dentro daquela faixa não vai dirigir. E você é o condutor principal. Mas daí quando vai chegar lá na parte da regulação do sinistro, a seguradora vai ver que, na verdade, quem dirige é a sua esposa, não é você. Aí, você concorda que claro. A regra do jogo foi desrespeitada? Eu só trouxe essa mentira pro pessoal ver que eu também sei que quando eles estão me mentindo, quando eles estão falando, porque é fácil. É claro, o valor que eu vou pagar do seguro vai ficar mais barato. Exatamente. Mas aí que tá, né, Léo e Dani? Às vezes a gente não quer, a gente assina alguma coisa, mas não quer cumprir o que assinou. E aí, obviamente, vai dar trabalho para onde? Lá na frente, para o advogado. Se eventualmente precisar recorrer à justiça, vai ter trabalho. Então é melhor fazer a coisa certa e acertar o que tiver que acertar. Né? E hoje eu vou dizer para vocês, questão de perfil no auto muda muito pouco. A seguradora ela já evoluiu para um ponto que é óbvio, o condutor de 18 vai ser muito mais caro que o condutor de 40, ponto. Isso não vai mudar nunca porque sempre uma pessoa com menos experiência vai bater. Tudo bem, a gente tem pessoas de 40 que batem todo ano? Tem. Aí é uma questão da pessoa ela tem a carteira, talvez ela não tenha confiança para dirigir, ela tenha imperícia, ponto. É uma característica da pessoa. Mas o seguro, né, só, perdão, o seguro trabalha com essas informações, para ele poder manter o valor também. É o mutualismo. Claro. Quando existe uma fraude, o seguro vai subir. Claro. Quando existe uma fraude que a seguradora deixa de pagar, ela vai olhar para aquele ponto e ela vai começar a analisar. Opa, todo mundo que mora em tal bairro mente para mim. Pô, naquele bairro vai ficar mais caro. Por quê? Mas está tirando isso da nada. Não, eu já trouxe a atuária aqui no programa, a gente já fez. É conta, a seguradora faz conta, né, Dani? E a gente estava falando ali de ressarcimento, tudo. E essa outra parte, assim, o pessoal procura muito vocês também para entrar com ações contra as seguradoras? Agora, para a seguradora ficar de olho, né, no que eles não podem errar também, né?
Não, então, a nossa atuação é para as seguradoras, Tá. né? Então, quando é a ação do contencioso, a gente tende ali a olhar aquilo que foi estabelecido dentro do contrato de seguro, olhando para a instituição do seguro, né? Trazendo o que... Apresentando, ó, não vai adiantar porque você contratou, ou tipo assim, olha, aqui realmente a seguradora tá errada, digamos assim, né? Pode acontecer. Eu acho muito Então, difícil. a nossa contratação é através da seguradora. Então, quando a gente recebe ali uma contratação e analisa e vê, olha, nesse caso tem um risco de condenação, tem a negativa de fato que não está bem fundamentada, não está bem embasada, a gente encaminha para um acordo. Porque para a seguradora também não é interessante ficar alongando uma ação por anos. Sim. Porque é caro. Que nem a gente estava Sim. falando agora há pouco dos juros. É caro pros dois lados. Os juros de 1% ao mês. Sim. Né? Então, não faz sentido você seguir com uma ação que, no final das contas, a seguradora vai acabar pagando. Acontece diferente? É claro que acontece. Não vou falar que não, né? Não existe mundo perfeito. Não existe. Mas as seguradoras trabalham, sim, com a gestão do risco da carteira e tenta manter ativo apenas aqueles processos que valem a pena a discussão jurídica, né? Para trazer. Mas, como a nossa atuação é a favor das seguradoras, eu falo que é a favor das seguradoras, não, né? O nosso cliente é a seguradora, então a gente trabalha com um contrato de seguro, então o nosso escritório não atende ações contra as seguradoras. Porque, pessoal, é isso que a gente faz ali, que eu questionei a Dani, a gente está trazendo num contexto para você entender que existem os dois lados da moeda, ponto. Porque muita gente, 13 anos de experiência, fala, eles não me atenderam, eu vou processar. Calma, não é... A gente vive uma era do vamos processar, né? E principalmente quando a gente pega as questões de RC médico, é uma enxurrada, assim, de processos por situações que ocorrem e transcorrem, mas eu vou deixar isso para o segundo bloco, para vocês ficarem curiosos, tá bom? A gente vai para o break e já a gente está de volta.
Fala galera, podcast O Corretor de volta na área para a gente falar mais sobre ressarcimentos, questões jurídicas no meio do seguro. E a gente já debateu por cima, assim, né? Essa questão do ressarcimento, né? Dani e Dani. Eu tô com 2 Danis aqui hoje, eu tô tendo que me virar nos 30 para não confundir com quem eu vou falar, mas tudo bem. A gente falou do ressarcimento, a gente falou que é uma ferramenta que a seguradora utiliza para tentar minimizar o prejuízo que ela tem. E, pessoal, fiquem bem atentos com o que eu vou falar agora, tá? Se o trabalho deles funciona, o seguro fica mais barato. Isso é fato, né? É matemática, né, Dani? Fica mais barato, né? Você vai controlando o mutualismo, né? Vai controlando ali os riscos que são assumidos, né? O ressarcimento é uma parte muito importante, eu vejo, assim, do pós-indenização, né? Então. E ele não atua só no alto, né? Porque a gente falou o primeiro bloco bastante de alto, mas tem outros ramos de seguro que o ressarcimento ele existe, acho que para todos, né, Dani? Tem de danos elétricos bastante, né? Ali quando tem essas oscilações das companhias de energia que acabam prejudicando aí os equipamentos residenciais, com o seu seguro residencial, você aciona essa cobertura, né? A seguradora vai indenizar e depois vai cobrar das companhias de energia esses prejuízos também. Você sabe que essa situação de energia, eu acho ela bem engraçada. Eu tenho muitos clientes meus que ligam lá e falam assim, Léo, eu posso acionar o seguro porque queimou minha televisão? Pode, você vai ter que pagar uma franquia lá, normalmente uns 500, 600 reais, a televisão vale 4, 5 mil, 2 mil, né? Você recebe, acho que antes de acionar o seguro eu vou contra a companhia de energia elétrica. Daí eu falei, mas como assim? Eles, não, porque eu li no Google lá que tem como você pegar um laudo. Daí eu falei, cara, para só e pensa comigo. Você paga seguro. Você paga a luz. Aí você vai ter que pegar um laudo de quem te fornece a luz, que eles tiveram uma oscilação. Eu falei assim, você acha que eles vão te dar esse laudo fácil? Eu não sei, a Dani até complementa aqui pra mim se for fácil conseguir esse laudo, que você ajuda eles. Mas eu falei, gente, eles não vão dar um laudo falando que eles erraram. Assim, pode ser que eles deem um laudo, mas... Eu falei, gente, esse ano seguro. Você vai mandar a documentação, 10 dias você já tá com o dinheiro na conta, você já compra outra TV, do que você entrar com uma ação contra a fornecedora de energia. É que se você já tem o seguro ali, que é essa transferência do teu risco, né? Por que você vai ter essa dor de cabeça? Mas sim, você pode buscar a cobrança da franquia, né? Sim, mas pelo menos você já está com a TV de volta, Sim. né? Eu tive um cliente meu que aconteceu uma intercorrência de ter que ir uma empresa fazer a vistoria, periciar tudo e daí mandar para uma empresa que era da própria seguradora para fazer a perícia na TV, que é isso, pessoal, é um processo, ele é rápido na maior parte dos casos, mas se você não tiver numa capital, ele é um pouco mais moroso, e seguradora não... Eu mesmo agora, estou com um caso lá de um cliente nosso que foi numa oficina fazer um reparo e era responsabilidade da oficina tirar as fotos do antes e depois. O cara da oficina esqueceu de tirar as fotos do antes e a seguradora agora não quer pagar ele. A gente tentou intermediar e auxiliar, falar, mas assim, não tem mais a foto. O cliente apagou as fotos digitais e a oficina não tirou as fotos. E aí a empresa que vai fazer o ressarcimento falou, mas como que eu vou ressarcir? Eu tô vendo que tá consertado, mas vi que tava batido, não tá. E aí que eu acho que ainda falta... eu imagino que vocês recebem muitas ligações, vocês fazem muitas ligações das pessoas que pegam e falam assim, mas eu já paguei a franquia. A franquia não isenta, como a gente falou ali por cima, a responsabilidade da pessoa em pagar o prejuízo da outra, da seguradora, vamos dizer. Né? É que o que a gente tem que pensar, né? Se eu causei um acidente de trânsito, eu sou responsável por todo o prejuízo que eu causei, não só por uma parte dele. E o fato de você ter seguro ou não afeta o que eu tenho que indenizar ou não. Eu continuo tendo que indenizar todo o conserto do carro. Vamos voltar aqui para o acidente de trânsito. Então, eu bati no teu carro e o conserto fica 10 mil reais, eu sou responsável por 10 mil reais. Só que desses 10 mil reais, 2 mil é franquia e 8 mil é o que a seguradora paga. Mas o seguro é teu, o seguro não é meu. Então, eu tenho sim que pagar os 10 mil reais. Mas no primeiro momento, o que acontece? A gente está ali no acidente, olha, Léo, desculpa, bati, te pago a franquia, fica tudo certo? Você vai falar, isso aí, Dani, fechou. É que pro cliente tá tudo certo. Tá tudo certo, de fato. Exatamente. Nesse acidente, o teu prejuízo foi a franquia. O teu.
O da seguradora foi o restante, os outros 8 mil. Então, eventual acordo que o segurado faça com um terceiro ou alguma quitação que o segurado dê para o terceiro, que é o causador do acidente, não afeta o direito da seguradora de cobrar essa diferença. E essa é uma confusão, uma dúvida que surge bastante, né? Quando a gente entra em contato e enfrenta essa situação. Aí você tem que demonstrar tudo isso, né? Falar, olha, o causador do acidente responde por todo o prejuízo. Isso tem previsão legal no Código Civil, isso não é invenção, não é nada, é uma previsão legal, ponto. Uhum. E a seguradora que ela exerce é a subrogação. Então, eu tirei de você o risco, trouxe para mim, e com isso eu trouxe o direito de cobrar também. É que é a mesma situação que eu explico para todo mundo que tem uma perda total de um veículo, que é nada mais, nada menos do que uma venda do seu bem. No momento que você recebe a indenização da seguradora, você está vendendo aquele carro. Se a seguradora achar o carro que foi roubado, o bem é dela. Se ela não achar, é dela, tá lá, tá perdido, tá no fundo de um rio, tá rodando em outra cidade com placa fria, mas se eles localizarem de alguma forma, o carro é da seguradora. E acontece muito. Hoje em dia é muito mais difícil de acontecer isso. Mas antigamente, que vinha malote, que nem a Dani comentou lá que recebia das seguradoras, acontecia de achar o carro lá com 10, 12 dias, que o pessoal muito habitualmente, agora roubaram meu carro, quando que eu recebo? A gente diz, olha, você vai enviar as documentações iniciais, vai ser feito o acionamento do despachante. Hoje, agora com os ATPV, os documentos digitais, 3, 4 dias não achou, a seguradora já quer pagar também, ela não quer ficar com pilhas e pilhas de processo. É muito mais rápido. Sim. Né? Então, viu, tá tudo certo, roubou, tá testado, tá com boletim, não tem nada, vai pagar lá em 15. Prazo depois de entregue todos os documentos são 30 dias, né? Caso não tenha nenhuma investigação, sindicância, como a gente fala, 30 dias, documentação entregue ok, o cliente está recebendo, é o prazo legal. Mas hoje, eu vou dizer para vocês que é muito difícil uma seguradora que chega em 30. É muito dinâmico, né? E é por isso que é importante a gente sempre pensar em ter os dados completos, né? Então, na situação do furto, esclarece ali aonde que foi, como que foi, faz registra o boletim de ocorrência de uma forma completinha, adequada. Deixei num estacionamento, deixei na garagem de um shopping, registra ali, manda os documentos para a seguradora, porque nesses casos de furto também há o ressarcimento. A gente faz um acompanhamento lá no escritório, Dani, que eu falo assim, a gente faz no processo de sinistro, né? Então, assim, a gente sempre deixa o cliente abrir, mas a gente sempre instrui ele a ser direto e objetivo na narrativa do ocorrido. Porque tem cliente que ele começa a falar que ele estava dando pisca a 500 metros. Porque assim, vamos lá. Para mim, o que mais chega é assim, ninguém que bate no trânsito está errado. Não, todo mundo está certo. Todo mundo tá certo, né? Então a Dani já tá falando do lado direito também, que é assim. Então, assim, tem uma situação que eu digo que os dois estão errados, que é o abalroamento lateral. Aí, não sei se já ouviu falar desse termo, e aí é difícil, né? Sim, esse aí, difícil. Eu vou dizer assim, que o Daniel, o Dani, que é uma situação, cara, que eu falo assim, putz, se for assim, cada um vai ter que ter o seu seguro, e que é a mesma situação de você bater no teu pai. Você não tem o seguro, não cobre, porque o seguro é para terceiros, né? Então, acho que não só pais, né? Acho que deve ter pais, família, mãe, né? Família. Eu não sei se hoje continua com esse entendimento de sinistro envolvendo familiares, né? Sim, continua, gente. E ele pode, por exemplo, ampliar um pouco, que acontece com uma certa frequência maior. Bati no muro de casa. Tô saindo, você não vai conseguir consertar o teu muro. Você pode até consertar o teu carro. O carro não vai ter problema nenhum. Você estava fazendo a manobra, mas um muro, você não vai poder usar o RCF para consertar o muro. E Dani, é interessante esse caso de carro, porque eu já ouvi dizer de pessoas que, na mais absoluta má fé, o que fazem? Eles consomem com o carro e depois faz todo o mise-en-scène dizendo que foi roubado, não sei o que, não sei o que. Puxa, depois tem uma investigação. Vou te contar uma história de um passarinho verde. Como é que fica? Vou te contar a história de um passarinho verde. Essa história, a pessoa que eu vou contar, ela sabe, mas eu vou manter sigilo. Cidadão decidiu dar o fim no seu carro, pagou para um cara levar o carro dele para um outro país, né, que é uma prática que ocorre.
País distante daqui. País meio distante, assim, tem umas cataratas lá perto. No meio. É. E a seguradora descobriu. Sim. Sabe o que aconteceu? O cara cobrou o dobro para trazer o carro de volta e sem as soldas originais, tá? Tá vendo? Então, assim, quando a gente fala dessa situação, chega a ser até hilário, né? Mas acontece muito. E aí é o que a gente fala. Hoje, pessoal, o assunto é delicado, então a gente está trazendo ele de uma forma leve, porque assim, tudo que a gente está falando aqui, acho que a Dani pode até complementar, não é regra, é lei. Existem as delimitações, existem as regras, mas se você está vendo e não concordou com alguma coisa que a gente falou e vai deixar o comentário aqui, tudo bem, é sua opinião, a gente sabe que acontece em diversos casos, mas a gente está trazendo para vocês o que é o certo. Sim. O que a lei diz. Né? Aí é o que eu falei ali em todos os outros casos. Cada caso é um caso. Né? E até do que você falou me surgiu uma dúvida. Agora não sei se eu vou pegar ela de calça curta ali na pergunta que eu vou fazer, mas vamos lá. Tem muita gente, não é a área de atuação de vocês, porque vocês atuam em favor da seguradora, mas tem muita gente que paga a franquia, que tenta ir contra o segurado depois de ter pago e falando assim, agora a seguradora está querendo me cobrar lá uma diferença e eu te paguei a franquia. Sim, acontece muito caso... Não vamos entrar se isso é válido ou não, mas vamos só perguntar se existe. Tem muitos casos do tipo, o causador do acidente paga a franquia na esperança de que o segurado abra o RCF. Tá, inversão de culpa, daí você diz. Tipo assim, vou te pagar a franquia aqui. Eu furei preferencial, mas... Diz lá que o acidente foi você. Isso também é um tipo de fraude. Isso acontece. Dani, só para esclarecer, como a gente está tentando deixar mais palatável, o que é RCF? Que é o seguro para terceiro. Responsabilidade civil facultativa. O pessoal saber do que está falando. Sim. É verdade. Obrigada, Daniel. Boa. É o seguro para o terceiro, né? Então, a gente teve um acidente aqui, o Léo fala, Dani, vou te pagar a franquia, você conserta o teu carro, pede lá para consertar o meu também. Aí é o RCF. Mas isso é um tipo de fraude, porque quem causou o acidente foi o Léo. Então, o meu seguro não tem que consertar o carro dele. O meu seguro tem que consertar o meu carro. E acontecia bastante, sabe, Dani? Porque antigamente, muitas vezes, o perito tinha que ir até o local. Olhar lá. Hoje em dia, você abre o Google e vê se tem uma placa de pare. Acabou. Aliás, eu vejo a inversão de batida, onde foi, como aconteceu. Eu vejo, Léo e Dani está acostumada com isso. De vez em quando, lá o pessoal do ressarcimento, dessa parte extrajudicial, o cara abre o Google para examinar como é que aconteceu, qual a dinâmica. Sim. Né? Que é o que eu falei ali. Cara, seja objetivo e claro no que você fala. É muito interessante. Às vezes ele olha aquilo e fala assim, mas aqui é impossível de acontecer acidente do jeito que a pessoa disse. É só olhar o Google. Ele vê ali. Hoje, assim, batidinhas pequenas, que é agora aí o pessoal da Autoglass, que já teve aqui, que tem a cobertura para reparo de martelinho, para-choque, que foi uma cobertura excelente. Rodas e pneus também, é uma cobertura bem legal que a gente tem vendido cada vez mais. Mas é muita batidinha atrás na hora do sinaleiro. Que a gente sabe, vamos falar a verdade. Eu sei que você tá no celular, cara. Não minta pra mim. Assim... Mas o seguro não cobre. Não cobre. Fala não baixo, cobre. fala baixo. Não, é aquele negócio. A gente sabe, mas, né? Você estava desatento, olhando para o pedal. Porque eles falam assim pra mim. Sim. Quem que tá olhando e dirigindo pro pedal, né? Então, é complexo essa parte, porque acontece muito, né? E aí vem assim, não, mas... Eu tenho entendimento com 13 anos, tá? E você pode me contar algum caso aqui. Bateu atrás, tá errado. Dificilmente, raros os casos. E aí vem nisso que você chamou ali de dinâmica do acidente. Sim. Que aí a dinâmica é quando eu explico para o meu cliente, me completa aí. Estamos os três parados no farol. O carro da frente arrancou e parou. O do meio foi lá e bateu na traseira dele. Você foi e bateu na traseira dele. Sabe o que acontece? Para os três terem cobertura, eles começam a pressionar o último para falar que aconteceu o abarroamento. Com engavetamento. Com engavetamento. Que jogou, que projetou o veículo. Porque se for nessa primeira circunstância, o segundo bate aqui, o de trás... paga aqui, ou a frente e a traseira do outro. Acho que é isso. A frente e a traseira. E, então ele muda a dinâmica, né? Mas daí se vier os
o terceiro batendo nos 3, paga todos com um sinistro só. Da outra, o evento, né, que nem a Dani falou que eu não gosto de usar sinistro, vou lembrar disso. Então temos uma situação até que 2 seguros poderiam ter que ser envolvidos. E é uma situação muito tranquila, porque deve estar falando seguradora com seguradora, eles mesmo tá bom, tá certo. E é bastante comum, bastante comum. Mas sim, a colisão traseira tem esse lado da presunção da culpa. Então, se eu bati na traseira, eu presumo que a culpa é de quem bateu na traseira. Mas não é uma presunção absoluta ou é relativa, né? Não, na justiça? É relativo, né? Mas aí eu trago, processualmente falando, Sim. aí eu trago para mim o ônus de provar que eu bati na traseira por uma culpa tua. Pro corretor é absoluto, tá? Porque aqui são são dois cenários. É uma só, brincadeira né? que a gente faz. Mas é muito difícil você afastar uma colisão traseira, a culpa de uma colisão traseira. Mais difícil é você convencer um senhor de 50 anos de experiência na estrada que ele não estava errado. Você só fala com a seguradora. Agora eu vou explicar lá pro seu João que, seu João, o senhor se distraiu, seu João, estava dirigindo, acontece, tem o seguro. Né, Léo? O senhor não vai pagar, não paga franquia para terceiro, só paga franquia para roubo. Mas é engraçado como a gente tem medo de falar que tá errado, né? Tem muito. Assim, meu Deus, mas e se eu falar que eu que causei o acidente? Se eu tendo seguro? Eu tenho seguro, tá tudo certo. Eu sei que eu vou ter uma cobertura técnica, porque eu não ingeri bebida alcoólica, o meu perfil está adequado, não estou mexendo no celular, não tem por que não ter essa cobertura. Não estou cometendo nenhum ato ilícito, eu bati. Por que eu tenho a dificuldade de falar que eu bati? Mas aí eu acho que são 2 coisas, me permite. Primeiro Claro. é a questão, é meio psicológico, da responsabilidade, da culpa. Não fui eu. A primeira coisa que eu quero é tirar de mim. E a segunda é a absoluta falta de conhecer o contrato de seguro, né? Mais de perto. Quer dizer, o que eu tenho como direito aqui? Sim. Eu vou exercer o meu direito. Eu vou te falar que, assim, eu tinha 20 anos, estava indo para um estádio de futebol com o carro do meu pai. Faz pouco tempo. Já Faz fazem pouco tempo. quase 13, já passou. Não tinha nem barba. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu estava indo para o estádio. De qual estádio, para eu ter uma ideia? É o melhor estádio da cidade. Tá. Fica no alto da glória. E tava chegando lá e fui fazer uma manobra de marcha ré. Bem ali na Rua Mauá. Lado esquerdo da pista. Virei todo o volante. Bum! Olhei pro lado, acertei um carro. Aí eu olhei para trás, o carro de trás parado. Tá parado. Então ele deu a manobra. Eu falei, cara, mas como que eu acertei esse carro? Não tinha ninguém. Aí desci do carro, olhei o meu carro do meu pai e falei, cara, tô ferrado, meu pai vai me xingar. Mesmo eu fazendo já o seguro, né? Já trabalhava com seguro. Falei, tá tudo certo, eu tô no perfil. Daí eu parei e falei assim, mas... Aí o cara de trás falou, não, ele tinha um carro atrás, o carro parado atrás, ele saiu e foi me podar pela direita. Aí eu falei, putz, tá bom, sou corretor de seguros, você tá indo pro estádio, eu tô indo, depois eu te ligo e a gente conversa. Tá bom? Tá bom. Pô, e daí eu fiquei com aquilo, liguei pro meu sogro, já conversei, falei, pô, eu não tô me sentindo culpado. Eu sinalizei, eu estava entrando na vaga, o carro que estava atrás parou, a pessoa, ela tentou podar, tanto que o meu carro não fez nada. O que bateu na porta dele foi a roda, porque a roda estava toda estercida para fora. Aí, no dia seguinte, eu liguei pro cara e falei, desculpa, mas você podou pela direita, né? Comecei numa boa. O cara começou a me ameaçar, começou a falar um monte de besteira para mim. O que eu fiz? Fui na seguradora, abri o sinistro, narrei o fato, um prejuízo. Daí ele tentou começar a querer cobrar muito mais do que era o prejuízo. A seguradora, na época, falou, nem discutiu, tudo bem, você bateu. Que realmente, eu bati. Agora, se a gente for parar para pensar em código de trânsito, não pode podar pela direita, tal. A seguradora fez o pagamento. Então, não tem... aí acho que vem aquele ponto. A seguradora, ela não está para negar, ela não está para... eu vou atrás de todo o ressarcimento. Não é isso, pessoal. Não tem meta de negativo. Não é isso que a gente está falando nesse podcast. A gente está falando que o que ela tem direito, ela vai correr atrás do direito dela. Sim. Você não corre atrás dos seus direitos, né?
todo mundo acaba querendo correr atrás dos seus direitos, mas existe o direito correto para você seguir e o direito que não é. E é exatamente isso também. Às vezes a gente fica com essa impressão de assumir culpa, responsabilidade, baseada numa moral, alguma coisa. A seguradora vê o que está escrito ali, o que o direito diz. Mas eu acho Contratou isso, é isso que tem que segurar. E pronto. Você foi a gente perfeito. fica meio com medo. Não, moralmente... Você foi perfeito no que você disse na questão psicológica. Eu se for trazer para a parte de seguros, é isso. É isso. A pessoa, normalmente a gente tem uma mania chata de achar que a gente nunca está errado. Aquele pega o amigo que diz que é mais teimoso, é isso. Eu acho que grande parte do caso, e vocês devem ouvir quando vocês iniciam o ressarcimento, muita gente chegando lá e falando assim, eu paguei a franquia, mas eu não estava errado. Eu paguei a franquia para não me incomodar. Paguei a franquia para não ter encheção. Para não ter dor de cabeça. Paga o seguro, rapaz. Para de querer pagar a franquia, paga o seguro. É simples. Sim, daí as seguradoras se conversam, né? Mas também, né, só para deixar... não é porque você tem seguro, os dois lados têm seguro, que o segurado não vai ser, as pessoas não vão ser acionadas. Porque se eu tenho seguro e eu falei que eu não sou culpada, ele vai indenizar o meu carro e eu vou cobrar de você, a seguradora vai cobrar de você. Você também tem o seu seguro e falou que você também não é culpado, alguém tem que ser responsabilizado por esse acidente. E alguma das seguradoras vai atrás do ressarcimento. Uma delas tem o direito de ressarcir. E aí a gente vai falar, aí a tua seguradora vai ligar para mim, Dani, você tem certeza? Faz lá a reversão de culpa, você não foi a culpada? Porque o meu seguro vai pagar o teu. Agora o inverso também é verdadeiro. Se o meu seguro vai te ligar e falar, você tem certeza? No seguro médico, a gente usava o termo que agora, eu acredito que esse termo jurídico ele ainda exista, mas não é mais feito assim, a Dani até pode complementar, era denunciação da lide. Então, entraram com uma ação contra o médico. Vamos abrir o sinistro e vamos fazer não só do sinistro de médico, mas no de auto, né? Então, você acha que não está culpado, não abriu, chegou um processo? Faz-se a denunciação da lide, que é chamar os envolvidos para o processo. Então, chama o processo. Hoje em dia, é que antigamente a seguradora pegava o advogado, mandava na audiência, hoje não. Hoje ela, me corrija também se eu estiver errado, muitas vezes ela fala para o cliente que o cliente contrata o advogado, estipulando o valor lá de ressarcimento até para o próprio advogado. Dos honorários, e ela conduz com o advogado, pelo menos a parte do segurado, não do ressarcimento, né? Aí a gente está falando das ações judiciais, né? Isso. Vamos usar aqui o acidente de trânsito como exemplo, né? Então, o segurado, ele é citado numa ação e ele tem seguro. Ele vai contratar o seu advogado, né? O advogado que ele escolher, e vai, olha, eu tenho seguro, vou chamar a seguradora, vou fazer a denunciação. Dentro do contrato, dos contratos de seguro, existe essa previsão de reembolso dos honorários contratuais, mas isso é um assunto... é um assunto, né, que a gente vai entrar em outro, mas só para você saber que você não vai ficar desamparado pelo fato de falar, não, eu não tinha razão, e depois ser constatado que você estava errado na batida. Não. A seguradora vai ressarcir, ela vai passar, e eu vou te falar para vocês, para os clientes que estão ouvindo, para os consumidores, nessa situação, são raros os casos que a gente deixa chegar do cliente, né? Quando o cliente ele não aceita de jeito nenhum assumir a responsabilidade. Mas nesse caso, depois ele até se desenrola de uma forma tranquila, porque daí o teu advogado já fala com a seguradora. E aí o cara que às vezes estava naquela teimosia de assumir a culpa, ele já fica um pouco de lado, ele tem que ir lá para a ação, mas os advogados, a seguradora já fala assim, tá, beleza, realmente tá errado, procura lá já um acordo, já vamos liquidar isso, né, Dani? Sim, com certeza. E fica bem mais fácil, porque eu sou corretor de seguros, não sou advogado. Você falou que você trabalha lá, você é advogado de formação, Dani? Sim. Então, mas você não exerce, digamos, nessa... Lá não mais, né? Então, assim, a gente tem essas situações que a gente tem que deixar com quem entende. Então, quando é seguro, vem falar comigo, quando é advogado, tem que procurar vocês, né? E assim como a Dani falou que as seguradoras se conversam, também os advogados se conversam, né? Às vezes até para poder entabular um acordo. Exato, que é muito mais fácil para ambas as partes, né? Claro. Não é interessante para ninguém ficar levando uma ação por muitos anos, né? Dani, mas minha ação está levando 10 anos. Eu sei, existem casos, e cada estado tem um judiciário que tem um ritmo diferente, né? Mas, então, sim, a gente tem ações que estão há 10 anos, há mais de 10 anos em andamento. Mas não é... Não é o comum, digamos. Não é o comum e não é interessante. É caro.
É muito caro. Mas infelizmente eu tenho que contar uma coisa para vocês. Quem? Já foi nosso tempo. Foi? Já foi. Já passamos aqui, nem chamamos o segundo comercial como Agora de tá praxe. esquentando a Tá conversa. esquentando. As turbinas estão quentes. Sim. Mas assim, eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui para conseguir colaborar e enriquecer cada vez o assunto de seguros e direito juntos. E afins, né? E afins. Com certeza. Dani, eu tô olhando cada um por um lado. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por trazerem um pouquinho disso nessa 1 hora aí de programa que a gente passou. Obrigado por terem aceito o convite, foi muito bom a gente fazer a relação lá no LinkedIn, conversar. Então, quero agradecer, acho que a gente conseguiu entregar um pouquinho nessa 1 hora aí de ressarcimentos Legal, dessa parte. Obrigado pela Obrigada. tua presença, Dani. Muito obrigada, foi muito bacana, foi bem... Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. E aquilo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou um pouco confusa, a gente esclarece numa próxima oportunidade, com certeza. Porque deixa o seu like, deixa o seu comentário. Deixa o like, curte, compartilha e se tiver Deixa o alguma recado. dúvida, manda aqui que a gente passa para o pessoal e eles vão ter, tenho certeza, interesse em responder, explicar para vocês uma situação às vezes pontual, entender um pouquinho mais, né? Daniel, obrigado. Obrigado, querido, também. Obrigado a todos que nos assistiram. Foi um presente para nós, né, da Bruni, participar desse podcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá bom. Pessoal, a gente já tem encontro marcado na próxima quarta-feira no podcast O Corretor. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus.